Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Vieira de Barros Arcoverde, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Genética e atualmente eu sou doutoranda em Genética pelo Programa de Pós-Graduação em Genética aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje, no segundo encontro de Genética, Hemoterapia e Patologias Hematológicas, vou trazer um pouquinho para vocês sobre a citogenética aplicada ao diagnóstico de leucemias. Então vamos lá. Antes de chegarmos à aplicabilidade da citogenética, precisamos conhecer ou relembrar alguns pontos. Então vamos bem do comecinho, né? O que seria a citogenética? Então, por definição, citogenética é todo e qualquer estudo relativo ao cromossomo, seja ele isolado ou em conjunto, condensado ou distendido, tanto no que diz respeito à sua morfologia, organização, função e replicação, quanto à sua variação e evolução. Tá, então já que, resumindo, a citogenética é o estudo do cromossomo, e o que seria um cromossomo então? O cromossomo nada mais é que a molécula do DNA, que é formada por açúcar, fosfato e bases nitrogenadas, envolto em proteínas histônicas que suportam sua estrutura. A etiologia da palavra vem do grego, que quer dizer croma, igual a cor, e soma, corpo. Aqui nessa figura, a gente vê uma foto obtida através da microscopia eletrônica, em que observamos o par de cromossomos sexuais humanos. O cromossomo maior é o cromossomo X e o cromossomo menor, o cromossomo Y. Então, cada célula humana possui 23 pares desses cromossomos diferentes. 22 pares são de cromossomos autossomos, que são aqueles que vão do 1 ao 22, e um par de cromossomos sexuais, XX nas mulheres e XY nos homens. E esses cromossomos são eles que contêm os genes que são os transmissores das características hereditárias. Então, o cromossomo ele é constituído por duas cromátides irmãs, estou mostrando aqui na figura, duas cromátides irmãs, braços cromossômicos, que são denominados braço curto e braço longo. Eles são representados pelas letras P e Q, em referência à linguagem francesa, né, de curto e longo. É constituído também por um centrômero, que fica nessa região aqui, que também é chamado de constrição primária, e é nessa região que localiza-se o cinetócoro, que é aquela estrutura onde as fibras do fuso mitótico vão se ligar durante o processo de divisão celular. Possui também os telômeros, que ficam nas extremidades de cada braço cromossômico, e antes desses telômeros existem a segunda constrição, a chamada constrição secundária. Tá vendo aqui? Então, de acordo com a posição desse centrômero, os cromossomos humanos são classificados em metacêntrico, quando apresenta braços do mesmo tamanho, ou seja, aqui ó, braço curto e braço longo, e o centrômero está bem no meio deles. Então, os dois braços cromossômicos são iguais, são de tamanhos iguais. Submetacêntrico, quando possui braços de tamanhos diferentes, pois o centrômero ele está localizado um pouco acima da região mediana. Então, aqui nós vemos bem braço curto e braço longo. Por fim, acrocêntrico, que é quando apresenta um dos braços bem menor do que o outro. Ou seja, aqui ó, aqui está o centrômero, aqui está o braço curto e o braço longo do cromossomo acrocêntrico. Essa imagem aqui são fotos reais de cromossomos, né? Cromossomos humanos obtidos através da microscopia óptica, em que apresentamos os pares 1, que ele é metacêntrico. Aqui nós vemos o centrômero, ó. Dá para ver delimitado aqui, braço curto
braço longo, por definição, né? A gente sabe que o braço que está acima do centrômero é curto e abaixo é o longo. O cromossomo 2, que ele é submetacêntrico, aqui dá para ver bem melhor, que tem um bracinho curto, um bracinho longo. E o cromossomo acrocêntrico, se vocês repararem, ele não vai parecer igual a esse esquema aqui, né? Que tem os bracinhos aparecendo aqui. Mas isso é por conta da resolução do bandeamento, da foto que foi tirada do microscópio. Mas ele tem uma regiãozinha assim, aqui. O centrômero está aqui nessa região escurinha. E acima dele tem os bracinhos curtos. Então, a descrição das características do conjunto de cromossomos de uma espécie, ela é denominada de cariótipo. Para a obtenção desse, aqui está uma imagem de cariótipo, como a gente vê ao microscópio óptico. Essa é uma chamada metáfase humana convencional. Então, a gente observa que é composta por 46 cromossomos. Essa coloração ela é dada através do corante Giemsa, por isso fica nessa corzinha rosa. E aqui nós podemos observar claramente um cromossomo metacêntrico, um cromossomo submetacêntrico, só para exemplificar para vocês que todos eles aqui serão classificados ou em meta, sub ou acrocêntrico. E aqui, ó, os cromossomos acrocêntricos e aqui do grupo G, que são os menores, ó, 21, 22 provavelmente, certo? Então, para a gente poder obter uma foto como essa que vocês estão vendo, que é uma metáfase, né? Para poder ocorrer a montagem do cariótipo, é preciso interromper o processo de divisão celular na metáfase. Mas por que na metáfase? Porque é nessa fase do ciclo em que os cromossomos estão no mais alto nível de condensação, o que vai permitir sua identificação individual. Então, em células animais, a interrupção do ciclo celular durante a metáfase é obtida aplicando-se a colchicina. Essa colchicina é um inibidor mitótico responsável por quebrar aquelas fibras do fuso mitótico que durante o processo normal iria se ligar ao cinetócoro para puxar os cromossomos para cada lado oposto, mas essa colchicina vai quebrar essas fibras, impedindo justamente essa ligação. Aí a gente interrompe o ciclo celular em metáfase e obtém os cromossomos desse jeito aqui que a gente está vendo. Esse cariótipo, ele pode ser representado de duas formas. Uma é o cariograma, que nada mais é que uma fotografia realmente dos cromossomos. É como se fosse essa fotografia daqui, se eu pegasse essa fotografia e fosse ordená-los, que é o que a gente vê aqui. Então, é uma fotografia real de cromossomos humanos do sexo feminino, porque temos 2 cromossomos X, e eles estão ordenados de acordo com a posição e o tamanho, certo? A outra forma de representar o cariótipo é chamada de ideograma, que ele é um esquema dos cromossomos de uma espécie. Então, aqui, novamente representado agora só um cromossomo de cada, não mais por par, igual está aqui nessa imagem, mas um cromossomo de cada par com suas respectivas bandas, padrão de bandeamento G, que a gente vai ver mais lá na frente, mas assim, é um esquema, não é a foto real. Então, o cariograma é a foto real dos cromossomos ordenados e o ideograma é um esquema. O cariótipo humano ele é chamado gradativo. Por que gradativo? Porque os cromossomos eles são ordenados do maior para o menor. Então, o cariótipo humano ele possui, ele é dividido em grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, grupo G. O cromossomo X faz parte do grupo C, que ele é submetacêntrico, faz parte do grupo C. E o cromossomo Y faz parte aqui do grupo G, onde estão os menores acrocêntricos. Então, essa é a classificação
para o cariótipo dos cromossomos em metáfase convencional. Mais na frente a gente vai ver que a gente pode definir um por um qual é o cromossomo. Aqui não, aqui a gente separa por grupo. Então agora, só para a gente nortear um pouquinho, vamos apresentar um breve histórico da citogenética humana para acompanharmos a evolução da aplicabilidade dos testes citogenéticos no diagnóstico de doenças, como as leucemias. Então, a história da citogenética ela é dividida em 3 eras. Era do pré-bandeamento, que é a chamada citogenética clássica, que vai de 1879 a 1970. Era do bandeamento, que corresponde a 1970 a 1986. E a era da citogenética molecular, que vai de 1986 até os dias atuais. Então, a era do pré-bandeamento começou quando esses pesquisadores usaram os seguintes termos, né? Cromatina, mitose, prófase e metáfase. Já em 1879, ocorreu a primeira visualização dos cromossomos humanos. Em 1888 foi criada a palavra em si cromossomo, né? Então primeiro observou-se, né, em 1879 e em 1888 foi firmada a palavra cromossomo, que como eu já disse a vocês, vem croma, color e soma born, né? Um corpo colorido, como é chamado. E em 1903 foi definida a teoria cromossômica da herança. Em 1923, esse pesquisador ele afirmou que a espécie humana possuía 48 cromossomos. E como que foi a descoberta desses 48 cromossomos para ele poder afirmar que a espécie humana continha 48 cromossomos, né? Esse é o pesquisador Theophilus Painter. E aqui é uma metáfase, um desenho, né, de uma metáfase espermatogonial humana que foi obtida em câmera clara. Aqui ele declarou que tem o 2N é igual a 48. Porém, o número de cromossomos humanos ele manteve-se em 48 por mais de 30 anos, até que em 1956, esses dois pesquisadores, utilizando o cultivo de células de pulmão e uma solução hipotônica, que é o KCl, a qual ela vai expandir a célula e espalhar os cromossomos, junto com a solução de colchicina, para fixar a célula em metáfase, né, para interromper o ciclo celular, eles observaram uma fotomicrografia e organizaram o resultado em um cariograma. Como eu falei para vocês, o cariograma ele é um desenho da metáfase, né, com os cromossomos ordenados. Então, a partir dessa análise, ficou estabelecido que o cariótipo humano, na verdade, ele tem 46 cromossomos. Aqui está a metáfase humana que eles observaram. Os cromossomos bem mais separadinhos do que na metáfase aqui de Painter. Dá para ver direitinho. E é uma metáfase humana em coloração convencional, apenas tratada, né, para ele transformar no preto, que a coloração do Gims é aquela rosinha que eu mostrei para vocês. E aqui é o cariótipo 46XY. Então, em 1959, Leodini descreveu a primeira alteração cromossômica, que foi a síndrome de Down, que é até hoje a síndrome mais conhecida, né? Estabelecida assim, você olhar já geralmente tem um fenótipo bem característico, né? Entre 1959 e 1953 foram descritas as síndromes de Turner, que é aquela que acomete apenas mulheres, onde está faltando ou o cromossomo inteiro ou pedaços de um cromossomo sexual, né, que é o segundo cromossomo sexual X,
e a síndrome de Klinefelter, que é aquela que atinge os homens, em que eles possuem 2 cromossomos X e um cromossomo Y. A síndrome de Cri-du-Chat, que é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. E o cromossomo Filadélfia, que nós vamos ver que ele pode estar presente em 2 tipos de leucemia que nós vamos estudar mais para frente. Também nas décadas de 60 e 70, a citogenética começou a ser utilizada como ferramenta de pesquisa e diagnóstico em toxicologia genética. Essa foi o fim da era do pré-bandeamento. E por fim chegamos ao bandeamento em si, né? Em 1970, de acordo com o pesquisador Marcelo Guerra, as técnicas de bandeamento cromossômico expandiram os horizontes da citogenética. E a primeira aplicação do bandeamento deu-se no pareamento cromossômico. Essas técnicas, elas têm possibilitado compreender melhor as alterações cromossômicas que se estabelecem em cada genótipo. O primeiro tipo de bandeamento cromossômico é o bandeamento Q, está exposto aqui nessa figura. Esse bandeamento é onde os cromossomos são submetidos a um tratamento com quinacrina mostarda, que é uma substância fluorescente, e eles passam a apresentar faixas, como vocês podem ver aqui, ó, faixas claras e escuras, com diferentes intensidades de fluorescência, né, gerando um padrão de bandas brilhantes e opacas que é característica para cada par. Então, esse material ele tinha que ser analisado em microscópio de fluorescência, o que diminuía, né, a vida útil desse material para análise. E as regiões brilhantes, que são essas mais claras que vemos aqui, elas são ricas em AT. Esse bandeamento tem como importância a detecção de deleções, inversões e duplicações em humanos. Certo? O próximo bandeamento foi em 1972, foi o chamado bandeamento G, que ele é chamado até hoje de padrão ouro da citogenética, e ele é o mais utilizado para diagnóstico. Nele, os cromossomos são desproteinizados, né, por ação da tripsina. A tripsina, eles são tratados com tripsina para que degradem as proteínas histônicas que protegem o DNA para que ele fique exposto ao corante para gerar esse padrão de banda característico de cada par que a gente observa aqui. Então, os cromossomos eles mostram, né, também um padrão de bandas claras e escuras, na qual as faixas escuras elas correspondem ao DNA rico em base GC e apresentam muitos genes ativos. A importância também é de detecção de deleções, inversões e duplicações em humanos. Esse bandeamento G, que está exemplificado aqui, ele é o chamado padrão ouro. Está lindo esse bandeamento G. E aqui nós vemos o par do cromossomo sexual, né, que identifica que esse cariótipo é de uma mulher. Existiu também o bandeamento R, que era onde os cromossomos são tratados com solução salina e calor para obter uma desnaturação controlada e depois corados com Giemsa também. O resultado de bandas claras e escuras é típico também para cada cromossomo e ele é o inverso daquele produzidos pelo bandeamento Q e G, que aí dá o nome do bandeamento, né, que é bandeamento de bandas reversas, porque ele é o inverso do G e do Q. Então, onde é escuro, onde é uma região escura aqui no R, é clara no G. Tá vendo? Mas percebam que o bandeamento R não é tão limpo, nem o Q. Além do Q, ter que ser analisado em fluorescência e, com o passar do tempo, essa fluorescência vai sendo perdida, o que diminui a vida útil do material a ser analisado. O próximo bandeamento foi o bandeamento C, onde os cromossomos eles são tratados com solução de hidróxido de bário e corados também com Giemsa. Com este método, coram-se as regiões específicas em que o cromossomo apresenta DNA altamente repetitivo. Então, percebam aqui, ó, os centrômeros são muito bem marcados por esse bandeamento. Tá vendo aqui? Todos esses blocos aqui
são os centrômeros marcados pelo bandeamento. Ok? O bandeamento pode marcar, geralmente marca a região centromérica, né? Mas pode marcar também as outras regiões com menos intensidade do cromossomo, mas ele marca altamente as regiões em que há uma alta concentração de DNA repetitivo. Então, por fim, temos aqui a impregnação com nitrato de prata, chamadas bandas NOR, bandas da região organizadora de núcleo, que nesse bandeamento os cromossomos são corados em suas regiões satélites, né? Que é onde está localizado essas regiões organizadoras de núcleo. Então, essas regiões estão presentes em todos os cromossomos acrocêntricos, mas a marcação só será vista naquelas regiões que estão ativas. Então, marcação com nitrato de prata, porque é o corante utilizado nesse tipo de bandeamento. E aqui a gente finaliza a era do bandeamento. E chegamos, enfim, à era da citogenética molecular. Em 1986, com a hibridização in situ fluorescente, que é o maior progresso da citogenética nos últimos anos. Então, a técnica, ela baseia-se na formação de duplex, sob condições bem definidas, de um fragmento de ácido nucleico de fita simples modificado, né, chamado sonda, e sua sequência complementar, chamada de sequência-alvo, em um dado espécime biológico fixado, né, de interesse para a pesquisa. Essa técnica, ela detecta sequências específicas de ácidos nucleicos como regiões de microdeleções e rearranjos cromossômicos. Ela pode ser usada para estudar os cromossomos de células em metáfase, mas seu principal uso é nas células em intérfase, quando anormalidades numéricas e algumas estruturais podem ser detectadas. Então, existem 3 tipos de sonda-alvo, que pode ser DNA-DNA, RNA-RNA ou RNA-DNA. Então, nessa figura, mostra o princípio básico, né, da técnica, em que há uma sonda de DNA, nesse exemplo aqui é a sonda de DNA, em que essa sonda contém a minha sequência específica que eu quero investigar para ver se esse dado organismo possui essa sequência. Então, primeiro deve haver uma desnaturação para que essa sonda hibridize, ou seja, pareie na complementação de bases correspondente a essa sequência. E aí, havendo essa complementariedade, haverá uma marcação que será observada posteriormente, indicando o local onde essa sequência está inserida. Então, os principais tipos de sondas de DNA utilizados na técnica de Fish são as sondas de sequência de DNA repetitivo, que são as sequências teloméricas, que a gente vê aqui nas extremidades, sequências teloméricas, centroméricas, e as sondas de cromossomos inteiro, que a gente observa aqui, ou sondas de sequência única, que são essas que vão investigar determinadas regiões. Existem também as sondas de DNA ribossomal, sondas de braço cromossômico inteiro e vários outros tipos. Então, apesar da técnica de Fish ela ser considerada um maior progresso da citogenética nos últimos anos, com o passar do tempo e o avançar das pesquisas, essa técnica foi sendo aprimorada, gerando o que a gente chama de variantes da Fish. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os 3 principais variantes dessa técnica. A primeira é a Multiplex Fish, que permite analisar vários alvos e visualizar sinais
colocalizados em uma única amostra, usando rótulos fluorófilos espectralmente distintos para cada sonda de hibridização. Essa abordagem fornece o poder de resolver vários elementos genéticos ou padrões de expressão gênica por meio de exibição visual multicolorida, que é o que a gente observa aqui nesse cariótipo. Então, cada cromossomo tem a sua corzinha. Então, pá do cromossomo 1 é amarelo. E assim sucessivamente. Se houver alguma alteração, a gente observa trocas de cores. Por exemplo, esse cromossomo aqui, ó, o padrão da cor dele é laranja, mas esse outro aqui possui, acho que é um cinza. Entendeu? Isso indica uma ou translocação ou inserção de um segmento que não era desse cromossomo aqui. A outra técnica é o do cariótipo espectral, chamado de Skyfish, que ela permite a observação dos 24 cromossomos em um único procedimento, dos 24 cromossomos em um único procedimento, através da utilização de um coquetel único de sondas cromossômicas que vão marcar diferencialmente e identificar cada par cromossômico. É basicamente um coquetel constituído de uma mistura de 5 fluorófitos, de 5 fluorocromos com espectros distintos. Então, a aquisição das imagens dessa técnica, ela é realizada em microscópio de epifluorescência, que vai estar acoplado a um filtro especial, onde são geradas aproximadamente 100 imagens diferentes entre si pela trajetória óptica. A imagem espectral gerada, então, é analisada pelo software, que vai comparar esses espectros com uma biblioteca contendo combinações de cada fluorocromo para cada cromossomo, gerando uma imagem classificatória. Aqui, como a gente observa nessa outra imagem, o cariótipo aqui também, ó. Cada cromossomo com sua cor. E por fim, a Multicolor Bing, que é o MCB Fish. Essa técnica ela vai permitir a diferenciação de áreas específicas da região cromossômica a nível de bandas. Então, as duas técnicas anteriores, a MFISH e a Skyfish, elas coram o cromossomo inteiro, né, de uma cor só. Já o MCB Fish não, ela vai corar regiões específicas a nível de bandas. É uma técnica baseada no uso de bibliotecas de microdissecção sobrepostas. Então, as mudanças nas proporções de intensidade de fluorescência ao longo dos cromossomos são utilizadas para atribuir diferentes pseudocores a regiões cromossômicas específicas. Então, é o que a gente observa aqui nesse cariótipo. Cada cromossomo tem, digamos assim, é como se fosse um padrão de banda do bandeamento G, sendo que aqui é muito mais refinado, né? Alterações bem menores que não são visíveis no bandeamento G podem ser observadas aqui. Então, digamos que se esse cromossomo aqui, esse par do cromossomo 6, o padrão dele começa com rosa. Digamos que há uma inversão no braço curto do cromossomo 6. Então, ao invés da sequência ser rosa e amarelo e marrom, hipoteticamente falando, seria amarelo, rosa e marrom. Então, eu saberia que houve uma inversão nessa região aqui. Então, dá para saber especificamente em qual região do cromossomo houve determinada alteração. Então, para uniformizar a identificação dos cromossomos humanos, foi criado o Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana, que inclui os nomes de bandas, símbolos e abreviaturas utilizadas na descrição dos cromossomos humanos e das anormalidades cromossômicas existentes. Esse sistema é utilizado como referência central entre citogeneticistas desde 1960 e a sua versão mais atual é essa aqui, ó, de 2016. Então, todo laboratório de citogenética no mundo utiliza esse sistema de nomenclatura justamente para uniformizar, deixar uniformizado os dados dos cariótipos.
como se lê uma determinada região, um determinado pedaço, digamos assim, de um cromossomo. Então, esse cromossomo exemplificado aqui é o 7, cromossomo 7. E aí está selecionado esse quadradinho aqui, ó. Então, como é que eu digo que tem alguma coisa, alguma alteração aqui nessa região? Então, eu vou dizer que na subbanda 2, da banda 1, da região 3, do braço longo do cromossomo 7, existe aqui alguma alteração. Então, subbanda, banda, região, o braço que está localizado, se fosse o braço curto, teria um P, e o cromossomo em que está localizado, nesse caso o cromossomo 7. Se, por exemplo, eu quisesse falar dessa região aqui, desse número, então, percebam que não há mais ponto, o ponto indica subbanda, então aqui eu começo a identificação pela banda. Então, na banda 1, da região 2, do braço curto, porque é o braço que está aqui ó, acima do centrômero, do cromossomo 7. As alterações estruturais elas são representadas por letras ou grupos de letras minúsculas, colocadas após o número de cromossomo. Então, quando eu tenho uma alteração numérica de ganho de cromossomo, por exemplo, síndrome de Down, uma menina com síndrome de Down, então eu vou colocar lá 46XX mais 21, que é o cromossomo que tem adicionado. Se, por exemplo, tiver a síndrome de Cri-du-Chat, por exemplo, aí eu vou colocar a síndrome de Cri-du-Chat é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Então, um menino com deleção com a síndrome de Cri-du-Chat. Então, 46XY del, que é o que vai indicar aqui deleção, 5P. 5, porque é o cromossomo 5, no braço curto do cromossomo 5. Ok? Bom, agora que já exploramos um pouquinho do universo da citogenética, vamos ver como ela é aplicada ao diagnóstico das leucemias. Então, a primeira detecção de alteração cromossômica em doença neoplásica deu-se em 1960 com a descrição do cromossomo Filadélfia, que é a translocação entre o cromossomo 9 e 22, que foi observado no sangue periférico de pacientes portadores de leucemia mieloide crônica, que a gente vai ver mais na frente. Então, o estudo das alterações cromossômicas das células neoplásicas é importante porque auxilia no diagnóstico com a presença de uma alteração citogenética clonal, um grupo de células com a mesma normalidade, pode ajudar a diferenciar de uma situação reacional. Auxilia também na classificação, onde as alterações morfológicas das células leucêmicas, o perfil imunofenotípico e as alterações citogenéticas ou genético-moleculares foram incorporadas na classificação da Organização Mundial de Saúde para as leucemias agudas de linhagem, tanto mieloide quanto linfóide. Auxilia no prognóstico, quando determinados subtipos de leucemia eles correlacionam-se com alterações cromossômicas que sejam mais ou menos específicas e que conferem melhor ou pior prognóstico para os pacientes. Auxilia no acompanhamento evolutivo, quando uma anomalia está presente ao diagnóstico e pode posteriormente sofrer alterações adicionais, configurando evolução clonal com repercussão clínica representada por resistência terapêutica ou evolução para uma fase que seja mais agressiva da doença. Auxilia também na orientação e monitoração terapêuticas, quando certas alterações citogenéticas encontradas em determinados subtipos de leucemias podem indicar o tratamento mais adequado. O paciente que, ao diagnóstico, apresenta normalidade deve ter, por ocasião de remissão clínica ou hematológica, o desaparecimento daquela alteração, para então ser considerado um paciente em remissão citogenética. Posteriormente, caso haja o reaparecimento da mesma anomalia, detecta-se a recaída. E caso o reaparecimento do clone original venha acrescido de outras alterações, pode-se considerar uma doença mais agressiva
ou mais resistente à terapêutica inicial adotada. Importante também na monitoração do transplante de medula óssea, quando a citogenética tem um papel de destaque, porque diagnosticando a perda do enxerto, particularmente nos casos onde o doador e o receptor são de sexos diferentes, seja constatando o desaparecimento do clone maligno original ou não. E, por fim, auxilia no entendimento molecular, quando, graças ao estudo molecular nos locais de quebras cromossômicas, é possível descrever vários proto-oncogenes ou oncogenes que são ativados ou desregulados pela alteração citogenética, o que vai desencadear ou facilitar o processo neoplásico maligno. Mas e o que é a leucemia? Então, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida, tendo como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas. A medula óssea é o local de fabricação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, aquela que a gente chama popularmente por tutano. Nelas são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, os chamados leucócitos, aos glóbulos vermelhos, que são as hemácias ou os eritócitos, e as plaquetas. Então, aqui nessa figura, a gente observa essa primeira célula aqui, é uma célula normal, composta por maioria de eritrócitos ou hemácias, alguns leucócitos, que são os glóbulos brancos, e algumas plaquetas. Já numa célula leucêmica, há a divisão desacelerada, o crescimento desacelerado das células dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Então, percebam a diferença da quantidade de glóbulos brancos nessas células, que, consequentemente, essas células alteradas ocupam o lugar das hemácias na célula normal. Então, são várias linhagens celulares que derivam da medula óssea. E baseando-se nos tipos de glóbulos brancos que elas afetam, as leucemias são divididas em dois grandes grupos. Linfóide, também chamada de linfocítica ou linfoblástica, e mieloide, também chamada de mieloblástica. Além da classificação ser dada através da origem celular, é dada também através da maturidade celular. Então, quando há o crescimento rápido de células imaturas, ela é chamada de uma leucemia aguda. Já quando é caracterizada pelo aumento das células maduras, elas são chamadas de aguda, de crônica, de leucemia crônica. Então, aguda quando há o crescimento rápido de células imaturas, ou crônica quando é caracterizada pelo aumento de células maduras, mas estas são anormais. Existem mais de 12 tipos de leucemias. Aqui a gente vai focar nos 4 principais que foram gerados combinando as duas classificações, tanto a classificação de origem quanto de maturidade celular. Então, são eles: leucemia linfóide crônica, quando afeta células linfóides e se desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo de doença tem mais de 55 anos e essa leucemia raramente afeta crianças. A leucemia mieloide crônica afeta células mieloides e se desenvolve vagarosamente a princípio. Acomete principalmente os adultos. Leucemia linfóide aguda afeta células linfóides e agrava-se de maneira rápida. É o tipo mais comum em crianças pequenas, mas também pode ocorrer em adultos. E, por fim, a leucemia mieloide aguda, que afeta as células mieloides e avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos como em crianças, mas a incidência aumenta com o aumento da idade. Então, a confirmação diagnóstica da leucemia
ela é feita com um exame de medula óssea chamado mielograma. Nesse exame, retira-se uma pequena quantidade de sangue proveniente do material esponjoso de dentro do osso para uma análise citológica, quando avalia-se a forma das células, análise citogenética, quando avalia-se os cromossomos dessas células, análise molecular, quando a avaliação é de mutações genéticas, e uma análise imunofenotípica, quando avalia o fenótipo das células. Aqui nessa apresentação, nós vamos focar apenas na análise citogenética. E a análise citogenética, ela é dividida em clássica e molecular. A citogenética clássica, ela é considerada um instrumento de diagnóstico de grande importância na medicina clínica, porque fornece informações sobre as anomalias microscopicamente visíveis. Já a citogenética molecular, ela é capaz de esclarecer rearranjos complexos e detectar alterações submicroscópicas que escapam da identificação da cariotipagem de rotina, que é a citogenética clássica. Então, esses dois tipos das citogenéticas, eles são complementares, porque às vezes apenas o diagnóstico, a análise citogenética não vai conseguir me fornecer um diagnóstico preciso. E aí, quando as alterações são bem pequenas, aqui como chamadas de submicroscópicas, é preciso complementar esse diagnóstico com a citogenética molecular. Mas aí, o estudo citogenético, ele é altamente uma ferramenta importante no diagnóstico, porque possibilita a classificação e prognóstico das leucemias agudas. Agora vamos falar um pouquinho de cada tipo de leucemia, daqueles 4 tipos que a gente citou inicialmente. Então vamos começar pela leucemia linfóide aguda, a LLA. É uma doença maligna, hematológica e de proliferação de células progenitoras linfóides na medula óssea, no sangue e nos locais extracelulares, caracterizada pela superprodução de linfoblastos, que são os linfócitos imaturos. Ela é responsável por mais de 75% das leucemias agudas em crianças entre 2 e 5 anos de idade. Em adultos, é responsável por cerca de 20% de todas as leucemias, mas ela é bem mais devastadora quando acontece nessa faixa etária. Então, a LLA, ela pode ser subdividida em 2 grupos principais com base na citogenética. O primeiro grupo é da LLA com translocações recíprocas, resultando em genes de fusão específicos de leucemia. O segundo subgrupo é da LLA sem genes de fusão específicos para leucemia. Esse segundo subgrupo ainda é dividido em grupos com base nos números cromossômicos nos chamados grupos diploidia. Então, aqui nessa tabela, nós temos as principais alterações cromossômicas encontradas na LLA e seus genes envolvidos. Aqui, por exemplo, as anormalidades cromossômicas mais encontradas são translocação entre o cromossomo 10 e 14, translocação entre o cromossomo 8 e 14, entre 2 e 8. Nessa leucemia também há a presença do cromossomo Filadélfia, translocação 9 e 22, mas a gente vai ver que essa alteração ela é mais característica de outra leucemia que a gente vai ver lá no final. E aqui está a classificação pelo número de cromossomos, que são chamados grupos diploidia. Então, um cariótipo normal ele apresenta 46 cromossomos sem alterações estruturais evidentes. Já o cariótipo pseudodiploide possui 46 cromossomos com alterações cromossômicas estruturais e ou numéricas, mas o seu número de cromossomo permanece 46. Já o cariótipo hiperdiploide tipo 1 possui número de cromossomo entre 47 e 50. Um cariótipo hiperdiploide tipo 2
possui número cromossômico acima de 50. E, por fim, um cariótipo hipodiploide possui um número cromossômico menor do que 46. Pacientes com cariótipo hipodiploide têm um resultado clínico adverso. Ou seja, um cariótipo hipodiploide é aquele que a gente observa que possui um número menor do que 46 cromossomos. Ou seja, a gente observa aqui, o cromossomo 2 não tem o seu par, apenas um cromossomo. A mesma coisa para o cromossomo 3, cromossomo 4, cromossomo 7, o 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e o 20. Então, chama-se a hipoploidia e vai gerar um resultado clínico bem adverso. Já pacientes com hiperploidia possuem um resultado clínico favorável. E esse cariótipo ele é mais prevalente em crianças. Aqui a gente observa um cromossomo, um cariótipo, com hiperploidia. Hiperploidia do tipo 2, porque aqui, hiperdiploide do grupo 2, porque tem um número de cromossomo maior do que 50. Então, a gente observa aqui, só do cromossomo 1 ele possui 4, ou seja, 2 pares do cromossomo 1, 2 pares do cromossomo 6, mais 2 pares do cromossomo 8, e assim vai, gerando um cariótipo hiperdiploide. Os cromossomos mais frequentes adquiridos nesses tipos de cariótipos são o cromossomo 4, o 6, o 10, o 14, o 17, o 18, o 21 e o X. Mas, como eu disse a vocês, podem ocorrer outros, como no caso aqui, cromossomo 1, por exemplo. Então, vamos agora para a leucemia mieloide aguda, a chamada LMA. É uma neoplasia hematopoética de rápido progresso, aguda, quer dizer de rápido progresso, caracterizada pelo acúmulo excessivo de mieloblastos, por isso mieloide, na medula óssea e sangue periférico. Esta neoplasia ela é decorrente da proliferação clonal de precursores mieloides que perderam a capacidade de se diferenciar, o que compromete este setor do sistema hematopoético, acompanhado da diminuição de células anormais, incluindo glóbulos vermelhos, plaquetas e granulócitos, que eventualmente contribui para uma maior morbidade desta doença. A LMA é o tipo de leucemia aguda mais comum em adultos, representando 80% dos casos nesse grupo. Já na infância, ela corresponde de 15 a 20% dos casos. Então, aqui nessa tabela, a gente observa as principais alterações cromossômicas encontradas na LMA, seus genes envolvidos e o grupo de risco, para prognóstico. Então, a gente observa aqui um prognóstico favorável quando o paciente tem uma translocação entre o cromossomo 8 e 21, por exemplo, uma inversão do cromossomo 16. Tudo isso é um prognóstico favorável. Já um prognóstico intermediário é aquele que tem aqui cariótipo normal. Cariótipo normal na citogenética clássica, Então, isso vai identificar que ele não tem alteração cariotípica, mas os exames estão indicando que tem alteração ali. Então, investiga-se por outras formas e isso não é um prognóstico tão bom, A translocação 9 cromossomo 11 também é um prognóstico intermediário. Já um prognóstico desfavorável, que é aquele mais perigoso, tem como principais alterações a translocação entre o cromossomo 6 e o 9, translocação entre o cromossomo 6 e 11, entre 11 e 19, a deleção do braço longo do cromossomo 5 e a monossomia, do cromossomo 5 e 7, é quando há a subtração de um cromossomo 5 de um cromossomo 7. Todos estes conferem um prognóstico
desfavorável para a doença. Então, a translocação cromossômica de ocorrência mais frequente é a translocação entre o cromossomo 15 e o cromossomo 17, que vai gerar uma fusão envolvendo o gene que codifica o receptor alfa do ácido retinóico. Então, aqui, nessa figura, a gente observa um cariótipo mostrando uma translocação 15-18, né? As setas aqui em 15-17, as setas aqui estão indicando a alteração. E aqui uma fiche usando uma sonda de translocação de dupla coifusão dupla. Aqui, ó, mostrando as setas indicam os cromossomos translocados. Aqui é a mesma coisa, uma metáfase, mas aqui não está na forma de cariograma, né? Está apenas a metáfase. E aqui a metáfase correspondente na fiche. Então, observem que ele mostra aqui, ó, o derivativo do cromossomo 17 com a translocação entre o cromossomo 15, aqui as duas sondinhas, e o derivativo do cromossomo 15 aqui, ó, é indicado por essa seta. Vamos agora para a leucemia linfóide crônica, que é a LLC, e ela é caracterizada pela proliferação clonal e acúmulo de células bem maduras, tipicamente as CD5 positivas, tanto no sangue periférico, medula óssea, linfonodos e baço. A LLC é a leucemia mais frequente em adultos dos países ocidentais, com a incidência de 6 casos a cada 100 mil indivíduos por ano, o que representa aproximadamente 30% das leucemias adultas. Aqui nessa tabela a gente pode observar também as principais alterações cromossômicas encontradas na LLC e seus genes envolvidos. E aqui a incidência de cada alteração. Então a gente pode ver que a alteração mais prevalente é a deleção do cromossomo 13. Mas existem também trissomia do 12, ó, deleção do cromossomo 17. Então, a deleção do cromossomo 13 é a alteração citogenética mais comum na LLC e ocorre em aproximadamente 55% dos casos recém-diagnosticados, ocorrendo como única anormalidade genética. O prognóstico em curso da doença pode ser benigno. Essa alteração só é visível por cariótipo em apenas 8% dos casos, porque na maioria dos casos o tamanho da deleção é submicroscópica e em apenas 50% dos casos pela técnica de Fish. Então aqui, ó, nessa figura, a gente observa uma alteração aqui no cromossomo 14, junto com a trissomia do cromossomo 12. Esse cariótipo não é o mais prevalente da LLC. É apenas mostrando um outro tipo de alteração. E nessa metáfase aqui, sim, está a alteração mais prevalente, né? Que é a deleção do braço curto, de um segmento do braço curto do cromossomo 13. E eu tinha dito a vocês que quando ela ocorre sozinha, ela é um prognóstico favorável. Mas quando ocorre associado com outro tipo de alteração, aí o prognóstico já é dito desfavorável, o que acarreta uma gravidade à doença. E aqui os núcleos de Fish, né, o estudo realizado em mistura de sondas subtelomérica, né, que é da região 13 e do braço longo do cromossomo 13, aqui marcados também. Todas as células exibiram um padrão de sinal concordante com a deleção do cromossomo 13 aqui, ó. Cadê? Essas duas células aqui. Essas 4 células, no caso.
Por fim, chegamos à leucemia mieloide crônica, a LMC, que ela é uma neoplasia mieloproliferativa clonal, caracterizada pela superprodução de granulócitos, com predominância de neutrófilos e mielócitos, e o aumento do número de basófilos e eosinófilos, o que leva a alta contagem dos leucócitos. A LMC, ela corresponde a 5% das leucemias adultas no Ocidente, com uma mediana de início aos 67 anos de idade, e apenas 3% das leucemias pediátricas. Ela possui como característica o cromossomo Filadélfia, que é a chamada translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22. Esse cromossomo está presente de 90 a 95% dos casos dessa leucemia. Então, aqui a gente observa um recorte de um cariótipo mostrando os pares 9 e 22. E aqui mostrando um cariótipo, um cromossomo 9 normal e um cromossomo 9 translocado com um segmento do cromossomo 22. Aqui para o cromossomo 22 a mesma coisa. Um cromossomo 22 normal e um cromossomo 22 translocado com um segmento do cromossomo 9, o que a gente chama de cromossomo Filadélfia. Aqui mais uma vez, um cariótipo completo agora, mostrando novamente a origem do cromossomo Filadélfia, que é uma translocação entre o cromossomo 9 e 22. Então, vai ter um 9 normal, um 22 normal e um 9 translocado com um 22 translocado. E aqui uma fiche, uma metáfase, mostrando o cromossomo Filadélfia aqui, Sonda verde indica o gene BCR, sonda vermelha indica o gene ABL. E nesse cromossomo aqui translocado, a gente pode observar as duas sondas translocadas. Então, o cromossomo Filadélfia com o gene BCR-ABL. Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade, aqui está os meus contatos, meu e-mail, vocês podem mandar à vontade, dúvida. E aqui também é uma página do Instagram, em que eu sou administradora, chamada Citogeneticando, que lá eu posto a minha rotina do laboratório de citogenética. Então, quem quiser acompanhar é muito bem-vindo. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à comissão organizadora do 2º encontro de genética, hemoterapia e patologias hematológicas pelo convite. Então, muito obrigada e até a próxima.